Bom, o último ponto tratado nesse artigo é sobre você considerar a conectividade dos endpoints, né, dos recursos que você está trabalhando dentro da sua API. E aí ele dá um exemplo aqui, ele fala sobre a questão de paginação e tal, e ele sugere que você pesquise sobre ratios. E aí eu vou explicar na prática, com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, o que é que significa esse ratios e essa conectividade que ele está falando aqui para você tentar seguir nas suas APIs, nos seus endpoints, quando você trabalha com REST. É bem difícil de você ver isso, mas se você implementar esse tipo de conectividade, você vai dar muito mais vida na sua API, deixando ela muito mais explícita e fácil de trabalhar para quem está utilizando essa API. Bom, eu deixei pronto aqui um exemplo de como aplicar essa questão de ratios aí, de conectividade, que imagine que você fez um request para essa API aqui, ó, barra orders barra 123 45, certo? Você fez um request para esse endpoint, para esse path no caso, e ele retorna para você esse JSON. Deixa eu ver se dá para ver certinho. Não deu para ver o que eu escrevi aqui em cima. Deixa eu descer um pouquinho aqui mais. Agora melhorou. Agora sim. Beleza, então quando você faz um request para um get orders passando aqui 1, 2, 3, 4, 5, a API vai retornar. Imagine que ela retorna isso aqui como resposta no JSON. E aí, o que é que conectividade, né, e ratios tem a ver com isso? É bem difícil de você ver esse tipo de coisa sendo implementada, mas é basicamente você ter um objeto retornado juntamente com os detalhes do pedido, nesse caso aqui, né, que você solicitou os detalhes do pedido. E esse objeto, no caso o objeto underline links, que é um padrão também, ele contém informações sobre outros endpoints que você pode acessar, que são relativos, né, são referentes a esse recurso que você acabou de solicitar do servidor. Então, é muito comum, na verdade, você ver, quando você vai na documentação de alguma API, se fosse uma API aqui de pedidos, ele vai ter lá quais são os endpoints que você pode acessar. Ele vai te dizer, olha, você pode acessar o endpoint orders barra o ID do pedido para pegar detalhes do pedido. Você pode acessar o endpoint orders barra o ID do pedido barra cancel para cancelar o pedido, que é justamente isso aqui, ó. Certo? E isso vai ficar documentado lá para você ver. Só que aqui nesse caso, você não precisaria nem ter uma documentação explicando isso, porque o próprio endpoint, a própria API, já retorna para o usuário daquele endpoint, né, para o cliente daquele endpoint, daquela API, quais são as ações que ele pode realizar em cima daquele pedido. Então aqui ele já traz o link, ele traz esse self, e esse self significa qual foi o endpoint que você acessou para obter essas informações aqui. No caso, você acessou isso aqui, endpoint, no caso foi API, example.com/orders/12345, que é o que eu informei aqui em cima. E ele te fala, além desse self, que é uma referência para o próprio endpoint que foi utilizado aqui nesse caso, ele traz aqui uma opção de um outro endpoint que é o cancel. Se você mandar um request nesse endpoint, um patch nesse caso, ele vai cancelar esse pedido. E se você quiser obter detalhes com itens do pedido, você tem um outro endpoint aqui, que é o endpoint de items, falando para você qual é a URL que você tem que acessar. Então você deixa a sua API como se fosse uma página web que você consegue navegar. Então você tem lá os detalhes, você tem o pedido, os detalhes do pedido, e como se fosse um link que você clica e vai ser redirecionado para aquela informação que você está solicitando. É isso que você tem que imaginar quando você constrói APIs, levando em conta essa questão de conectividade, de ratios, é você retornar sempre o resultado contendo links adicionais que são relativos àquele pedido, aquele pedido não, aquele endpoint que você acessou, nesse caso aqui de pedidos, né? Então, pense nisso, certo? Quando você quiser criar APIs que contêm essa conectividade, isso aqui, inclusive, pode ser algo dinâmico. De repente, você não retorna isso aqui se o pedido já está num estado que ele não pode mais ser cancelado. Então, o pedido já foi aprovado, já foi despachado, por exemplo. Não pode mais ser cancelado. O que você pode fazer é pedir reembolso, por exemplo. Então, se o status é despachado, aqui nesse caso é pending, né?
Se o status fosse despachado, você poderia retornar aqui um endpoint de solicitar reembolso ou solicitar cancelamento de alguma outra forma, mas isso aqui pode ser retornado dinamicamente de acordo com o próprio estado do pedido. Então, assim, isso deixa a sua API muito mais dinâmica e o cliente que está consumindo a sua API, ele consegue montar ali a tela, os botões de ações, tudo de forma dinâmica também, sem se preocupar com isso, sem ele ter que verificar se o pedido está no status pendente e aí ele vai exibir o botão de cancelar. Não precisa se preocupar com isso. O próprio back-end, quando retorna para você as informações sobre o pedido, ele já te diz o que é que você pode fazer com aquele pedido em questão, certo? Então, essa é um detalhe importante para você, se você quiser construir APIs levando em conta a questão de conectividade, Rituals, é basicamente isso, beleza? Esse vídeo é um corte, faz parte de um vídeo muito maior, contendo um conteúdo muito mais aprofundado sobre esse conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre APIs REST, clica no link aqui embaixo para ver o vídeo completo. Valeu!